Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Vamos do versículo de número 17, irmãos. Romanos 4, 17. Amém? Obrigado, Deus abençoe. O que eu vou te dizer hoje tem o poder de mudar tudo, ou tem o poder de deixar... sempre assim, né, irmãos? Romanos 4, 17, está escrito assim. Vamos no 16. Esta é a razão pela qual a promessa provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé. Fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Está vendo, irmão? Só tem uma maneira. Para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a sua esposa Sara de idade avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele, o Senhor, era poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Aqui está ótimo. Amém? Bom, você vai ficar só nesse texto aqui, já dava mais de 45 minutos. Já trouxeram uma água aqui, meu irmão. Mas pode dar aí para esse rapaz aí. Dá para alguém essa água aí. Já trouxeram aqui, Deus abençoe, obrigado. Trouxeram uma água assim, temperatura ambiente, né? É para eu não falar muito mesmo, já fica rouco, rápido, doente. Olha que benção, aleluia. Irmãos, esse texto do capítulo 4 de Romanos, você leu junto comigo, você já sabe de quem está falando. Está falando de um trecho da vida de um dos caras mais impressionantes que já pisaram sobre a terra. O nome dele é Abraão. Não começou como Abraão, né? Começou como Abrão, depois mudou para Abraão. E justamente mudou porque ele, no tempo dele, foi o cara mais extraordinário. Porque ele creu em Deus. Ele teve fé em Deus. Aqui dentro desse texto pequeno que nós lemos, tem tanta coisa violenta aqui que a gente poderia dizer, né? Entre elas, veja só, diz que o Deus que Abraão creu, que é o seu e o meu, deve ser, amém? É um Deus que traz à existência coisas que não existem. Irmão, se a gente parasse aqui já dava pano para manga. Porque muitas coisas nós queremos que existam na nossa vida. Muitas coisas nós queremos que aconteça na nossa vida, mas ainda não tem acontecido. E a palavra diz claramente a única maneira com a qual isso pode vir a acontecer: o exercício da fé. Amém? E outro versículo 19 que diz que isso aqui é muito forte. Diz assim, que Abraão, sem enfraquecer na sua fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, e que também tinha 100 anos, e a sua esposa também tinha uns 90. Irmão, Abraão e Sara já eram um casal de velhos. E aqui também a gente poderia fazer mais um dia só separado, só para falar sobre as coisas que acontecem com você, as coisas que têm acontecido com você, as coisas que têm acontecido ao seu redor, que têm enfraquecido a sua fé. E a Bíblia diz claramente que, embora ele fosse velho, não poderia mais normalmente ter filhos, nem ele nem a sua esposa, seu corpo era amortecido. Vou nem explicar o que significa isso,
mas você já deve ter entendido. Já não funcionava mais o maquinário dele. Entendeu, irmão? O maquinário não funcionava mais. Nem dele, nem dela. Amém? Mas ele creu. A fé dele não enfraqueceu por causa das coisas relacionadas a ele e ao outro, que é a Sara. Nem a sua casa, nem a sua vida. Aqui nós temos um segundo e importante ponto. Irmãos, por que a gente deixa fé se enfraquecer justamente por aquilo que é oposto à fé? Que a Bíblia diz, né, irmão? Você conhece em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que não, das coisas, é uma certeza das coisas que eu não vejo. E a pergunta é, por que as coisas que nós vemos, passamos, sentimos e ouvimos estão enfraquecendo a nossa fé? Se a fé nem pertence a esse conjunto de coisas. Vou repetir. A fé é um fundamento naquilo que se espera e uma convicção daquilo que você não vê, mas espera, crê. Mas uma das coisas que tem enfraquecido a fé das pessoas é uma coisa que nem ao mundo da fé pertence, que são as coisas do dia a dia. Se o seu dia a dia vai bem, você chega cheio de fé. Se vai mal, você nem vem, porque já nem vê. E aí, tem que esperar acontecer alguma coisa boa. Vocês estão entendendo? Tem que esperar pegar um peixe legal lá no pesqueiro para daí achar que é pescador. E coisas dessa natureza. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas ele se fortaleceu dando glórias a Deus. Então eu quero falar sobre a coisa mais simples, a mais simples de todas. E Deus é maravilhoso, Ele colocou tudo sobre a coisa mais simples de todas. Uma palavra de 2 letras chamada fé. Deus tem me dito esses dias, o que falta para nós não é saber. O que falta para nós não é informação, nem tampouco sobre Deus. Você liga em qualquer rádio, você liga na internet, você liga a televisão. Irmãos, nós somos cercados de Deus por todos os lados. Livros, Bíblias, crentes. Hoje eu estava saindo de casa cedinho, já passou uns testemunhos de Jeová lá. Sorte deles que eu estava saindo rapidamente, senão ia botar todos para dentro de casa, trancar a porta. Mas não nos falta nada disso. Cada igreja só tem 3 coisas que tem mais nesse mundo: boteco, barbearia agora, né? Em todo lugar tem uma barbearia, nunca vi. E igreja. São essas 3 coisas que mais tem. Ou seja, ou você fica um bêbado, ou você vai ficar com a barba e o cabelo bonito, ou você vai ficar cheio de fé. Deveria ser assim, né? Mas parece que está todo mundo andando barbudo, sem crer em Deus. Eu quero que você abra comigo agora, para você ver, antes de nós tocarmos no assunto, Hebreus 11, por favor. Eu falei de Hebreus 11 aqui, vamos para lá, só para você ver algo. A fé não é simplesmente, eu acredito que existe Deus e algo assim. Eu já tenho falado aqui alguns dias, por favor, aprenda, Hebreus 11, aprenda a dividir, a separar, a discernir, a distinguir fé e crença. O que é crença? Eu acredito que tem um Deus, mas eu também acredito em disco voador, gnomo, na Xuxa, no coelhinho da Páscoa. Na Xuxa no coelhinho da Páscoa, também no Papai Noel. Também, eu acredito em tudo, irmão. Eu acredito em tudo. Eu tenho um balaio de crenças. Eu acredito em tudo. Eu acredito que existe um Deus em algum lugar, lá no espaço. Deve ser um velho de barba branca que mora em cima de uma nuvem. Coisas dessa natureza. Enquanto que a fé, ela é um fundamento. Ela é a firmeza da nossa vida. Ela fala de um relacionamento. Ela fala de um conhecimento. Ela fala de uma íntima ligação. Que produz resultados. Você já leu junto comigo, nós já lemos o que diz Tiago na sua carta.
Tiago diz na sua carta a seguinte coisa: a fé sem obras é morta. E ele faz uma pergunta: como uma fé sem obra pode salvar você? Aí você, mas peraí, o apóstolo Paulo diz em Efésios que nós não somos salvos através das obras. E é verdade. Nós não somos salvos através das obras, mas a verdadeira salvação produz obras. A verdadeira fé produz obras. Irmãos, do que eu posso te dizer é que a fé é uma firme convicção que muda a nossa vida. Porque se é convicção, ela muda a sua vida. Tudo que você chama de fé e que não transforma as suas atitudes é crença. Não vale nada. Nada. Coisa nenhuma. E é isso que está acontecendo no geral hoje. As igrejas e os crentes estão alardeando por aí que creem em Deus, que é Jesus, que chora por Jesus, que canta para Jesus, que prega para Jesus, vão fazer um monte de coisa para Jesus, porque eu amo Jesus, e Jesus para cima, Jesus para baixo. Mas eles são mais semelhantes a fãs, admiradores de Jesus, do que gente que carrega Jesus dentro de si, como portadores de Deus. Quantos estão entendendo? Amém, irmãos? Por quê? Há uma palavra a respeito da fé, mas não há obra que siga essa palavra. Então, tudo que você lê na Bíblia a respeito de Deus e não transforma a sua atitude amanhã de manhã, você não creu. Você tem uma crença. Você sabe que aquilo ali é espiritual. Você sabe que aquilo ali tem uma espiritualidade, mas aquilo não toca a sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não transforma você. E aí, irmão, a gente vai escolher uma igreja mais bonita que tiver, vamos lá para dentro, vamos comprar uma Bíblia de estudo dessa grossura. Hoje tem Bíblia de estudo do homem, da mulher, da criança, do adolescente, do executivo, do cantor, do pregador. Tem Bíblia de estudo que você imagina, do ateu, deve ter também, do diabo, que irmão, tem Bíblia de estudo de tudo. E daí? Os poucos que leem, ainda tem que tirar mais um pouco, os que creem no que lê. Ah, eu creio em Deus, diz um crente numa igreja. Eu creio sim, todo mundo crê em Deus. Então tudo bem, abra a Bíblia em algum lugar, leia o que está escrito, descubra o princípio espiritual e aplique. E eu vou crer em você. Foi isso que Abraão fez. Deus deu uma palavra para ele: Abraão, é o seguinte, você vai ser pai de uma multidão. Ele falou: eu creio, Deus. Lá dentro da barraca a mulher dele ficou dando risada. A Sara ficou dando risada. E Deus falou aí, ó, diz para aquela mulher que está dando risada lá, que porque ela deu risada, o nome do menino vai chamar Isaac, que significa riso. Risada, sorriso. Ela tem engolido seco lá dentro. Ela era uma mulher de 90 anos e ele era um cara de 100 anos. O maquinário dos dois não funcionava mais, não tinha mais nada disso. Já estava morta toda a esperança. Abraão é um cara riquíssimo. Leia a Bíblia para você ver. Ele era rico. Ele tinha tudo de Deus, irmão. Ele só não tinha uma coisa. Sabe como é que se chama? Filhos. Guarde isso. Todo mundo que tem tudo, mas não tem filhos, não tem nada. Eu falei sobre isso lá em Passos, em Minas Gerais. E a mulher de um pastor me parou no final da pregação. Ela falou: eu quero. E ainda vergonhou o marido. Ei, mulher doida. Eu quero perguntar na frente de todo mundo, eu quero perguntar uma coisa para você, porque eu perguntei pro meu marido e ele não me respondeu. Olha o papo dela, nunca faça isso, irmão. Nem irmão, não faz isso, não faz isso. Aí o cara ficou assim: você falou sobre filhos e etc e tal, e eu e meu marido não temos filhos. Como é que a gente faz? Eu falei sobre a vida no espírito e sobre a vida na carne. A senhora não tem filhos na carne? Não, não tenho, não posso ter. Tudo bem, mas a senhora pode ser mãe de multidão no espírito. Falei: Deus te abençoe. Ela olhou assim pra cara do cara. Eu também já saí andando, porque não estou conversando não. A esterilidade é sinal de maldição no Antigo Testamento. E eu vou te dizer, até hoje é. Quando há esterilidade, há alguma coisa errada. E lembre-se, irmão, a nossa descendência principal é uma descendência do Espírito. A descendência do Espírito dá para a eternidade. A descendência da carne
acaba em 70, 80, 90 anos. Quantos estão entendendo isso aqui? Tenha filhos, se você é casado, vai casar um dia, tenha filho, tenha os seus filhos, Deus te abençoe, louvado seja Deus. Mas preocupe-se também, principalmente, em gerar filhos no Espírito. Porque os filhos da carne falam da normalidade da nossa carne. Os filhos do maligno também podem ter filhos na carne. Você está entendendo? Mas somente os filhos de Deus podem gerar nele e para ele herança eterna. Pense nisso. Então, veja, irmãos, que como o nosso discurso ele está provocando uma série de entraves. Você abre a palavra e vê uma palavra, por exemplo, vamos falar uma aqui, Mateus 18, sobre perdão. Eu creio. Quem crê nisso aqui? Quem crê na Bíblia? Eu. Amanhã a sua fé será aprovada. Como? Você vai ter que perdoar alguém. Por exemplo, eu posso te dizer, quem não perdoa, além de estar arrumando confusão para si mesmo, ele também está dizendo uma outra coisa, que ele é incrédulo também. Além de não perdoador, ele também é incrédulo, porque ele também não perdoa, porque ele não crê naquela palavra. Quantos podem entender isso? Mas daí daqui a pouco 5 minutos, 10 minutos, a gente está num culto de novo, lá do domingo, meu Deus, um culto maravilhoso aqui, numa conferência não sei na onde, não sei com quem, e vem aquela palavra, você, ai que maravilha, e você crê naquela palavra, mas descrê da outra. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você que está atingindo milhares de pessoas. Fé fragmentada. O que é uma fé fragmentada? E nisso aqui eu creio. Por quê? Porque tem algum benefício para mim. Aí nisso daqui eu não creio, não. De modo que eu posso te dizer, irmão, que a Bíblia trata de uma fé sobrenatural que constrói. A fé constrói. A fé também pode destruir as obras do maligno, por exemplo. E também tem um terceiro tipo que eu posso te dizer, a fé que suporta. A fé que nos dá condição para suportar as dores, dificuldades e problemas dessa vida. Vocês podem entender isso? Quem vai passar pelo vale da sombra da morte? Quem crê? Quem crê em quê? Que Deus está com ele. É o que diz aqui a respeito de Abraão. As coisas dele, da vida dele, da mulher dele, do tempo dele, não enfraqueceram a fé que ele tinha. Não tiraram dele coisa nenhuma. O que tem acontecido com a gente? Eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Basta que alguma coisa não aconteça como você quer, a sua fé é abalada. Ah, mas será que Deus está comigo? Será que Deus existe? Será que Deus está de mal de mim? E aí você já fica tontinho, você já fica bailando. Já fica... Você está entendendo? Não há uma firmeza, não há uma postura firme, radical. Radical é uma palavra que significa raiz, que tem raiz. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? Você está indo bem, porque é aquilo que o diabo disse de Jó. Lembra? Olha lá o meu servo Jó, justo, reto, temente a Deus, olha lá, não sei o que. Aí o diabo fala assim, mas também você abençoa ele, também você cercou ele com todos os tipos de bem, você colocou um muro ao redor dele e abençoou ele. Vamos tirar tudo que ele tem e você vai ver como ele blasfema de ti na sua face. E Deus falou, pode tirar, pode tocar nele, pode pegar ele. Vocês estão entendendo isso aqui? Se Deus permitisse isso na sua vida, ia sobrar o que, irmão? De você e de mim. Alguém diz, isso só aconteceu com Jó lá. Não. Pode ser talvez a sua última promoção. Ser tocado e perder tudo. Só para ver se alguém tem o poder de tocar nisso que você chama de fé. Porque se for crenças mudam, irmão. Crenças mudam. Eu acreditava em disco voador, depois eu acreditei no Buda, depois eu acreditei no Hare Krishna. Eu estou falando de mim, não estou brincando não. Depois eu acreditei em um monte de besteira. E aí eu vim a crer em Deus e em Jesus Cristo.
e nunca mais passei a crer em coisa nenhuma. Por quê? Porque a minha fé agora se fundamentou no lugar correto, é real. Crenças são trocadas. Quantos estão entendendo isso aqui? Crenças podem ser mudadas, porque você descobre que você estava sendo um bobinho e descobre um Deus mais forte. Não é esse, agora é esse. Agora eu sou crente, agora eu sou não sei o que, agora eu sou da religião tal, agora eu sou da igreja X. Por quê? Vida de crença. Hebreus 11. Você conhece, né, irmãos, os primeiros versículos? Ora, fé é a certeza de coisas que se esperam, e convicção de fatos que não se veem. Amém? Eu quero que você preste atenção. Eu não teremos tempo de ler tudo, mas estou pensando em Deus fazer uma série por cada ponto disso daqui. Isso aqui é tão fantástico, tão poderoso, e pode levar você para outros lugares. Só para você ver que a gente tem trabalhado tantas e tantas áreas da nossa vida e não temos trabalhado as duas principais áreas da nossa vida. Qual é? Fé e amor. Por que é fé e amor? Você vai ver por que é fé. Mas amor poderia te dizer assim: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tudo depende disso. E uma das coisas que nós menos falamos na igreja é como viver em amor. Vocês estão entendendo? A gente tem informação, a gente tem pregação sobre tudo, e parece que a igreja agora é um tipo de adicta ou viciada numa pregação melhor, num tiro melhor na quinta-feira. Parece que a gente está num tipo de competição entre nós mesmos, ou em nós mesmos, ou conosco mesmo, de cada quinta-feira trabalhar para trazer uma coisa mais que você cara, eu nunca ouvi essa põe em primeiro. Aí vem quinta-feira que vem, o Felipe vem e cobre o que eu coloquei. Que é mais da hora ainda, na semana que vem o Marco Vinícius fala: meu Deus, onde que nós vamos parar? Que igreja maravilhosa, que coisa top, cara, que revelação. Não tá dando em nada isso aí, nem aqui, nem em outros lugares, porque a gente não aprendeu o básico elementar, no qual tudo depende. Amor. A gente ainda não sabe amar a Deus. E nem vou falar do próximo para não ficar feio, que a gente ama hoje quem quer. Uma vez eu falei para um cara, cara, eu acho que eu vou me tornar seu inimigo. Ele falou: louco, por quê? Porque daí você ora por mim. Não é assim que Jesus falou? Ore pelos seus inimigos. Veja o versículo 2: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Irmão, é somente através da fé que nós obtemos bom testemunho. Bom testemunho não é o que muitos pensam, que é uma reputação irretocável na sociedade. Porque se fosse isso, aqueles que viveram na fé e em Deus antes de nós seriam adorados. O próprio Jesus foi chamado de bêbado, comilão e filho do Beelzebub. Ou seja, veja como isso. Cuidado que bom testemunho é primeiramente diante de Deus, para depois ser diante de quem quer que seja. O bom testemunho que você tem que guardar não é um bom testemunho só de obras para os homens admirarem você. Porque você sabe que mesmo tendo boas obras, tem gente que odeia a gente. Simples assim. Eles não gostam das coisas relacionadas a Deus. Você pode entender isso? Bom testemunho é um estado de vida diante de Deus, de minha gente. Porque, repito, porque até Jesus, Jesus é perfeito, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Pois o pessoal chamou ele, repito, bêbado, comilão e filho do Beelzebub. Chamaram Jesus endemoniado. Jesus. Não é? E o que não falaram de Paulo, Pedro e dos demais? E o que muita gente não tem falado dos crentes até hoje? Que o crente é isso, que o crente é aquilo, que o crente é isso, que o crente é aquilo. Irmão, importa você ter um bom testemunho diante de Deus. E como é que se tem um bom testemunho diante de Deus? Crendo. Crendo nele. Tendo fé nas suas palavras. Irmão, agora por que Deus fala que a gente tem que ter fé? E se não tiver fé, o que acontece? É porque que Deus, se Ele é Deus, por que Ele não inventa outra coisa? Por que Ele não pede de mim outra coisa? Por que Deus quer fé? Mas quer fé para quê?
Eu não sei se você já se perguntou, mas eu já me perguntei. Senhor Deus, fé por quê? Por que você não pede outra coisa aí? Deixa eu te dizer uma coisa que Deus falou no meu coração. Deus não precisa da sua fé para existir. Deus existe, ponto. Deus não é o Zeus lá daquele filme, O Fúria de Titãs, que os deuses começaram a ficar fracos porque os seus súditos largaram a mão deles. Não, se largar a mão deles, azar é seu. Ele é Deus de geração em geração. Você morre, tchau. E ele continua sendo Deus. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver isso. Mas sabe por que Deus quer que nós tenhamos fé, gente? Por causa do seu caráter e da sua palavra. Porque quando nós não temos fé, nós não cremos no que Deus está dizendo. E quando você não crê no que Deus está dizendo, indiretamente você está chamando Deus de mentiroso. Então ninguém aqui, eu creio, já subiu no monte ou no meio da rua, abriu os braços. Deus, quero te dizer que você é um mentiroso. Eu acho que ninguém nunca fez isso aqui, até para não cair um raio na sua cara. A gente é descrente e medroso ao mesmo tempo. Você não faz isso assim descaradamente, mas nós agimos dessa maneira. Quantos estão entendendo? Deus falou assim, ó, então você vá lá e faça isso, que vai acontecer aquilo. Você, até parece. É a mesma coisa, você está me chamando de mentiroso? Chamando a mim de mentiroso? Como diz lá em Números, Deus não é homem para que minta. Mentira, irmão, é coisa de duas pessoas, o homem e do diabo. É os dois juntos que faz essa lambança aí. Agora em Deus não há dúvida nem sombra de variação nenhuma. Deus não mente. Deus ele é a verdade. Amém? Então ninguém chama Deus, não, que isso, pastor, em nome de Jesus. Olha, meu Deus, olha. Mas é engraçado. Você participa de 1 bilhão de cultos, lê 900 mil livros ou 900 milhões de músicas e anda totalmente como um ateu. Você vive como um ateu. Deixa eu falar para você, foi inaugurado um novo modelo de gente. É o crente ateu. Parece que não é crente ateu, tem. É o ateu evangélico, o ateu cristão. Parece contradição de termos, né? Mas o que tem a ver crente com ateu? Não, isso aí é contradição de termos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois tem, irmão. Porque é incrível o ser humano, as coisas que o ser humano consegue fazer. Ele na mesma pessoa, como disse Jesus, como vai sair, como diz o Tiago, né? Como vai sair água doce e amarga da mesma fonte, meu Deus do céu? Porque você crê em Jesus, então tá bom, faz aquilo ali, você não faz. Então o que está acontecendo? Ou você tem que tomar uns bons remédios de louco, como é que eu não ganhei? Diazepam, aquelas tarja preta, tudo lá, irmão. Porque tem um problema de insanidade aqui, não tem? É insanidade, eu digo sim e faço não. Parece o Chaves, lembra do Chaves? Alguns assistem, é da época de alguns do Chaves. Ele falava, Chaves, você comeu esse bolo? Não. Chaves, você foi lá na casa do seu Madruga? Sim. E a gente ria daquilo, né? Dava risada. Mas aquela é a fotografia da maioria das pessoas. Ele diz sim, acenando como não, e ele diz não, fazendo sim. É uma insanidade, é remédio, é internar. Eu vou abrir a primeira clínica para comunidade terapêutica para crente. E vai encher, hein? E eu vou cobrar. Porque tem que dar dinheiro. É pela fé que nós obtemos bom testemunho. Olha esse versículo 3, irmão. Pela fé entendemos. Através do relacionamento com Deus, nós entendemos de verdade. Tudo, irmão, como diz Paulo em Romanos, tudo que não vem de fé é pecado. Tudo que não é feito com fé é pecado. Vai vendo. Tudo que não provém da fé é pecado. É pela fé que vem o verdadeiro entendimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Falo para mim mesmo primeiro. Você não entende nada, cara. Você não sabe de nada. Você sabe o que os livros te dizem. Você sabe o que a internet te diz. Você sabe o que os programas de televisão te dizem. Você olha para a Copa do Mundo e acha que aquilo ali realmente está acontecendo de verdade, que as pessoas estão disputando, que é um campeonato. Você não acordou ainda. Tudo bem. Você não acordou? Eu vou te falar de um filme agora aqui.
Assiste esse filme. Esse filme é fantástico. Se chama O Show de Truman. É um filme antigo. É um filme de um cara chamado Jim Carrey. Assiste esse filme, O Show de Truman. Depois você me diz. É aquilo ali, cara. Daquele jeito. Pela fé ofereceu Abel sacrifício mais excelente do que Caim. É pela fé que nós oferecemos qualquer coisa a Deus. Nós não temos como. E nem Deus aceita nada que você não ofereça a Ele, porque você creu no que Ele disse. Ah, eu vou dar uma oferta, eu vou dar um beijo, eu vou dar um abraço, eu vou fazer alguma coisa para Deus. Se não vem da fé, esquece. Todos podem entender isso aí. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladou. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pela transladar quer dizer mover, arrancar de um lugar e levar para o outro. É só pela fé que nós somos movidos, de lugares em lugares espirituais. E é pela fé, irmãos, que nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível. É o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Verso 7. Pela fé, Noé foi, escute essa palavra, divinamente ensinado, ou divinamente instruído. Algo que nos falta aqui, ó. Porque, irmãos, livros nós temos, volto a repetir, nós temos todo tipo e acesso a todo tipo de informação. Mas aqui fala de uma instrução divina, de algo que não pertence a um professor daqui, ao Senai, ao Senac, a algum curso que você vai fazendo, não sei na onde. Instruções que você só pode receber via Espírito Santo. Noé recebeu instrução pela fé do Espírito Santo acerca de tudo que ia acontecer. Versículo 8. Pela fé Abraão obedeceu. Ah, eu sou obediente a Deus. Por quê? Porque tudo que Deus fala para mim, meu Deus, vou nem continuar aqui, Só alguém que tem fé obedece. Quem não tem fé não obedece nada. Quem não tem fé age na inteligência dos seus sentidos. O que é isso? Olha, estão dando ali, ó, abriu uma loja ali, o pessoal está dando R$100 para qualquer um que chegar primeiro. Vai lá, pessoal, você levanta e vai correndo. Isso não é obediência. Isso é inteligência, esperteza, sagacidade, alguma coisa do ser humano. Isso não é obediência. Muitas pessoas falam assim que não estão obedecendo certas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não entende. Então, quer dizer que a gente vai se resumir nisso, né? Se eu não conseguir entender, eu não preciso obedecer. Já pensou? É só voltar no primeiro exemplo. Abraão, vai lá, pega o seu filho único, o seu filho único, quer dizer, da promessa, porque já tinha outro, e leva num lugar e você vai matar o seu filho e oferecer. Irmão, que sentido que faz isso? Fala pra mim. Passar a noite inteira, um bando de pescador passar a noite inteira tentando pescar, não pega um peixe. Quando chega às 6 horas da manhã, eles voltam para a praia e Jesus fala, vamos voltar lá que agora nós vamos pegar. Que sentido faz isso, irmão? E aí Pedro fala a palavra que tem que estar em nosso coração. Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque o Senhor falou, nós vamos voltar. Você está entendendo, irmão? A obediência verdadeira, ela vem da fé. Por quê? Você tem que crer em quem está falando, ainda que não faça sentido algum. Esse negócio de eu só faço o que eu entendo, isso é uma coisa mínima de qualquer ser humano. Qualquer um faz isso, irmão. Qualquer pessoa faz isso. Inclusive, o cachorro faz isso. Fala, vem aqui, dá um negocinho para ele comer, ele já vem. Passa para lá, ele vai. Tem cachorro mais obediente que crente. Mais obediente, mais amoroso e mais um monte de coisa. Ainda que ele não esteja interessado numa comida, mas é. Você fala pro cachorro, passa para ele. Sai fora. Não é? Verso 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia,
Sabe o que é isso? É somente através da fé que você vai conseguir vencer a sua vida terrena nesse mundo. É somente através da fé que você vai conseguir viver os seus 70, 80, sei lá quantos anos você vai viver nessa terra sem cair. Você vai conseguir peregrinar na terra da promessa. Verso de número 11. Pela fé também a Sara recebeu o poder para ser mãe. Somente pela fé nós conseguimos gerar coisas espirituais. Não tente construir nada espiritual baseado em qualquer tipo de inteligência, sabedoria ou habilidade, porque nós temos essas coisas. Vocês são pessoas inteligentes, vocês têm habilidades, um diferente do outro, mas para Deus só se constrói quem crê nele. Sara recebeu o poder de ser mãe. O que é ser mãe? Aquela que gera, aquela que dá a luz. Nós queremos, irmãos, aqui é tão grande isso aqui. Nós crentes, nós evangélicos, nós cristãos, sei lá qual é o nome que você queira dar, a gente tem muitos sonhos com Deus, que a gente vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que a gente vai conseguir não sei o que aquilo vai acontecer, e Deus só fica olhando. Se houver fé, vai ser gerado. Se não houver fé, são simplesmente planos que a gente tem da nossa vida, como o Felipe falou, de um futuro que é tão incerto, mas tão incerto. E sabe por que ele é incerto? Porque não tem fé. Não. Há uma crença, daqui a pouco a gente muda na semana que vem, etc. Eu me lembro de um versículo do Salmo 115, se eu muito não me engano, 105, que fala sobre José. José é um dos exemplos mais fantásticos que tem. Fala assim: até que se cumprisse, escute bem, até que se cumprisse a profecia que havia a respeito de José, a palavra de Deus o provou. Esse é um dos versículos que eu mais amo na palavra de Deus. Até que se cumprisse a palavra que existia sobre José, a palavra de Deus o provou. Deus tem uma palavra a nosso respeito. Ah, aleluia, glória a Deus. E daí? Amanhã você vai ser provado pelas palavras que você diz que crê. Quantas e quantas vezes, irmão, eu já fui provado pelas minhas próprias pregações e não foi fácil. Não foi. Você descobrir que você pregou no domingo pensando que estava pregando para as pessoas e no final foi só para você mesmo. E aí, irmão, como diz a minha avó, a porca torce o rabo, né? Deixa eu ouvir isso aí, minha avó fala. Verso 12. Ou melhor, verso de número... Deixa eu ver aqui. 17. Pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque. Irmão, somente pela fé você vai entregar aquilo que de mais valor você tem quando a prova chegar. Irmão, aqui nós temos que entender, irmãos. Meu Deus do céu, Jesus. Ah, eu estou passando uma prova, Cris. Nós estamos passando uma prova. Quem está passando prova aí? Levanta a mão. A maioria da igreja está passando a prova. Família, outro no dinheiro, outro. Nós estamos passando provas, né? Irmão, quando nós passamos prova, é a hora que mais nós temos que entregar. A prova é o momento de entregar, não é o momento de reter. Estamos passando a prova financeira. A sua mente diz o quê? Ser sincero, segura o que você tem. Isso significa o quê? Você não crê no que Deus disse sobre isso. Simples, irmão. Isso aqui é como um jogo de xadrez. Você bota uma pedra aqui, eu vou botar outra ali. E você pensa que você vai ganhar lá, Deus mete um checkmate você lá embaixo. Veja o que eu vou te dizer. Veja o que está escrito, irmão, em nome de Jesus. Escute isso aqui. Pela fé, através da fé, Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Sabe por que ele fez isso, irmão? Verso 19. Olha o verso 19, ó. Porque ele considerou, creu, que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. De onde, figuradamente e verdadeiramente,
o recobrou. E agora, irmão? Você está passando que prova? Pensa aí. Você está passando alguma prova na sua vida? Algum momento de dificuldade? Eu estou. Inclusive, não me lembro de algum momento da minha vida que eu não tinha passado prova nenhuma. Não me lembro. Eu não tenho essa lembrança. Desde quando comecei, irmão, há 17 anos. Eu me sinto às vezes subindo um morro sem asfalto, cheio de pedra e uma bicicleta sem pneu. E com a corrente arrebentada. Às vezes não faz sentido nenhum. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes parece que você está sozinho, dando soco no ar, falando com um Deus que é invisível. Cara, acho que eu sou louco, esse negócio de Deus não existe nada. Porque isso aqui é muita loucura. Isso aqui é coisa de louco. Por que a gente fala que é coisa de louco? Bom, a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Vai ver, por que a gente chama que isso aqui é coisa de louco? Porque a gente tenta enquadrar isso aqui, ó. Irmão, isso aqui é errado. Eu não vou nem falar para você que você vai conseguir enquadrar. Você não vai conseguir enquadrar, porque essas palavras pertencem a um outro mundo. A Bíblia foi escrita para crentes. Não estão entendendo? Para gente que crê. Não adianta uma pessoa do mundo pegar isso aqui, ele vai dar risada, ele vai zombar. Como tem um monte de gente que fala que a Bíblia é todo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Veja, nas horas onde nós estamos sendo provados, escute isso aqui em nome de Jesus, é a hora das maiores entregas, não é a hora de se reter. Um dos exemplos, eu viraria a noite só dando exemplo sobre isso. Mas vamos dar um exemplo categórico. Elias, chegando na casa da viúva, lá em Sarepta. Olha lá, viúva, tudo bom, dona viúva? A gente não realiza, né, no teatrinho. Eu gosto desse negócio de teatrinho. A gente não realiza o que aconteceu. Ele estava lá numa pindaíba, lá na beira do rio, que era um fiozinho de água, comendo carne que um corvo trazia. Para aí. Bom, carne que o corvo traz é o quê? A gente pensa que ele passou, deu uma nota de 50, pegou 2 quilos de contrafilé e trouxe. Ah, cara. Ele chegando na beira do rio, tinha uma grelhinha e ele falou, não, carne que o corvo traz. Por isso que o Elias estava no bem bom. Dali, Deus falou, agora você vai sair daí. Ah, obrigado, Senhor. Vai pedir esmola para uma viúva, vai cuidar do seu irmão. Para que tem outro problema. Viúva em Israel não cuida de ninguém. Viúva em Israel, ela deve ser cuidada. É o contrário. Mas você vai lá. Sabe o que Deus estava falando para ele? Vai lá e, na cabeça dele, vai lá e quebra a palavra. O cara estava dando nó na cabeça dele. Chega lá na casa da viúva. Não, pelo menos deve ser uma viúva de homem rico, né? Chega lá, coitada, ela tá pra lá de... Chega lá, tá ela, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, um filho, e ela fala o seguinte, assim, ó, o seguinte, eu só tenho isso aqui, vou fazer um bolo, não é um bolo, é um bolinho. Aquele de chuva, mesmo, aquele sem gracinha, aquele de chuva, sem nada. Pra comer eu e a criança, e depois nós vamos morrer. Olha, irmão, o que fala pro cara? Sabe o que o cara falou pra ela? A coisa mais estúpida, sem sentido, que talvez se alguém falasse isso pra nós hoje, a gente ia ter essa pessoa como um ladrão, um aproveitador e um safado. É o seguinte, sabe essa última coisa que você tem aí? Dá pra mim. Irmão, se a gente tira, eu tenho falado isso em alguns lugares, se você tira os nomes que você conhece da Bíblia, pega a história e faz um remake, a grande maioria das pessoas condenaria homem, isso aqui está fora da Bíblia, isso é um absurdo, meu Deus, que homem pilantra. É só você tirar o nome de Elias, Sarepta e viúva e colocar a dona Maria, o Zezinho da esquina e não sei o que. A gente se revolta contra os próprios, porque a gente acostumou com os nomes. Então a gente escuta isso aqui, irmão, a gente anda aceitando a Bíblia pela familiaridade com os nomes bíblicos e as histórias bíblicas. Basta tirar os nomes, colocar no século 21, trocar Israel por bairro de Taubaté e colocar na televisão, e você vai apedrejar Elias a hora que ele chegar. Porque a gente não consegue mais conectar a essência da história. Você só conecta aos personagens da história. Preste atenção no que eu estou te dizendo.
Você é familiarizado com personagens e nomes. Quer ver uma coisa, irmãos? Rei Davi. Rei Davi. Davi dançou. Davi dançou na arca. É o Davi, rapaz, ele fez o tempo. Ele cometeu um erro com a mulher lá, não, mas a Davizão é firmeza. Davi é glória a Deus. Davi é aleluia. Davi, rapaz. Tira Davi, conta a história de Davi e depois traz essa pergunta: quem aqui aceitaria esse homem como pastor da sua igreja? Quero ver quem levanta a mão. Tira o nome Davi e coloca o nome Roberto. Não sei se é o Roberto está falando aqui por... Tira Batseba e coloca Joana. Então tem uma Roberto, tem uma Joana. Aí o Roberto foi lá, pegou a Joana, não sei o que, fez aquela coisa toda, rapaz. E depois morreu o filho da mulher. Meu Deus, morreu o filho, morreu, cara. Olha, e é o seguinte, ele vai ser pastor nosso. O sangue de Jesus tem poder. Mata logo esse desgraçado. É o Davi. Davi poderia ser pastor da sua igreja? O Elias, nome de Deus, é carruagem de fogo, manda chover, venceu Jezabel. O Elias, você gostaria que Elias fosse pastor da sua igreja? Claro, pastor, valeu, que isso? É o nome de Deus. Tira o nome de Elias, coloca o nome de Cláudio e fala que ele vai ser um pastor que no dia que você tiver menos coisa, ele vai na sua casa e vai tomar o que você tem. Você vai botar esse cara para correr. Ô, Jesus, obrigado, eu vou catar todos esses caras, vou transformar essas histórias, vou fazer uma série de pregação e não vou botar o nome de ninguém. Vai fazer uns teatros fantásticos com isso. É só tirar o nome. Aí Elias é o homem de Deus. Bota o nome dele de Cláudio, bota ele para ser pastor de uma igreja e manda ele na casa daquele irmão que está desempregado, vivendo de cesta básica da igreja, para dar tudo que ele tem para ele. Mas no dia em que nós temos escassez, é o dia que a gente tem que semear, porque somente semeando volta a nascer, meu Deus, não é? Você tem uma terra seca que não tem nada e um punhado de semente na mão, você soca na boca ou planta? Eu planto, é lógico, parece um robô. Então plante agora, porque Deus está falando com você, que está aqui hoje. Por que um monte de gente não veio? Não sei, também não me interessa. Você veio, é com você mesmo. Pronto, simples assim. A gente ouve e fala, claro que eu faço. E Deus está falando igual falou para Davi, mas tu é o homem, é você que eu estou falando. Não estou falando de ninguém. A história da cordeirinha que foi levada, vão matar esse cara tão certo como vive o Senhor. Mata. Davi, é para matar mesmo? É. Então, é você. É de você que eu estou falando. É sobre você que eu estou falando. Vocês podem entender, irmãos? Essa palavra aqui é para nós. No dia da sua escassez, no dia da sua luta, no dia de ser posto à prova, é o dia que você tem que pegar as últimas sementes. Então, lá no fundo do seu bolso, e plantar, seja ela qual for, em qual área for. Prova é momento de dar, não é momento de reter. Que quem retém, se a viúva retesse, ela verdadeiramente ia viver da palavra da boca dela, porque ela lançou uma palavra da boca dela. Qual foi a palavra da boca dela? Nós só temos isso, vou fazer para comer, vai comer, eu vou comer e o menino vai comer e nós dois vamos. Era a palavra dela. Ao Elias, irmão, essa mulher foi abençoada demais, porque o Elias cobriu a palavra dela. Falou assim, então faz o seguinte, dá para mim que vai jorrar provisão aí. Ela falou, bom, vou morrer mesmo, né? Vou crer nesse homem. E o resto da história você sabe. Não faltou azeite na botija e nem trigo, até que voltasse a chover na terra. Vocês podem entender isso, irmãos? Você só pode entender pela fé. Você só pode entender o que eu estou falando se você crer. Senão vai ficar aqui, eu estou entendendo língua portuguesa. Não estou falando disso. Eu estou entendendo o que você está falando porque nós somos do mesmo país, falamos a mesma língua, então eu estou entendendo o que você está falando. Eu não estou falando sobre isso. Aqui é uma conversa entre espirituais, como diz o apóstolo Paulo. Ou você recebe aqui dentro, ou como eu falei, amanhã você já vai estar fazendo tudo ao contrário. Porque você pensa que você é um crente, mas você é um descrente. E quanto mais você ouve,
mais é comprometida a sua própria vida. Irmãos, onde há maior conhecimento, há maior juízo. Jesus falou isso: a quem muito for dado. Não é muito bom estar numa igreja assim, numa igreja assada, com irmãos assim. Ah, eu gosto de andar com irmãos que, assim, cara, os caras falam as coisas da Bíblia, assim, cara, é legal. Você tá se lascando é todo. Você foi se arrumar para andar com gente que vive num nível superior ao seu. E aí o que acontece? O nível dele vai entrar sobre você, aí lascou tudo. Mas vamos lá. 21. 20 e 21. Pela fé, quando estava para morrer, Jacó abençoou os seus filhos. A única maneira de nós verdadeiramente abençoarmos alguém é pela fé. Ninguém tem poder de abençoar simplesmente com a palavra que diz. Você quer ver uma coisa? Ai, tá acabando o culto, vamos lá, irmão. Ritual. Vamos lá, irmão, tá acabando o culto, fique de pé, que o grande amor de Deus Pai, a graça, e você, parece que tá naquelas outras igrejas de domingo de manhã, né? Aí sai. Só falta colocar aquela tem. Eu vou em muitos lugares e as pessoas assim: não, nós não somos mais ovelhas, cara, nós somos filhos. Mas ainda come mato? O problema tem em ser, meu, eu prefiro ser uma ovelha que na sua natureza se alimenta daquilo que lhe é pertinente, do que viver por aí dizendo que é um filho, mas só come mato. Porque é mais escandaloso um filho comer mato do que uma ovelha comer mato. Porque o mato é o alimento da ovelha, mas não é do filho. Mas tem um monte de filho comendo mato. Ou não? Jesus diz para aquela mulher que não tiraria o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E a mulher falou: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa dos seus donos. E ele falou: mulher, grande é a sua fé. Deixa eu te explicar. Ele disse que a fé daquela mulher era grande porque ela lutou para contradizer algo que havia sobre a própria vida dela. Mas você tem que perceber, na analogia que Jesus usa, tem um princípio espiritual. Qual é o princípio? Não tirarei o pão dos filhos. O pão é para quem? Quem é o pão? Jesus é o pão. De quem é o pão? Dos filhos. Os filhos se arrastam debaixo da mesa ou se sentam à mesa com o seu pai? Mas tem muita gente que age como se não conhecesse Jesus. Ah, mas cai migalha, eu como a migalha mesmo. Não estou entendendo. Parece bonito, que legal. Não, ela falou aquilo porque ela era uma mulher estrangeira. Era uma mulher grega, era uma mulher cirofenícia, totalmente desligada das alianças de Deus com Israel. Ela saiu lá da casa do chapéu e veio atrás de um Jesus que ela não sabia quem que era. Por isso ela diz aquilo, por isso ela fala aquilo. Mas você não pode falar isso, gente. Você não é um cachorrinho, amém? Você tem direito, por ser filho, sentar à mesa com seu pai e comer pão que vem do céu, que é o próprio Jesus. Mas tem gente, não, eu vou na migalha mesmo. Aí molha a pão do dedo assim, eu pegar migalha na mesa? Vai trazendo. Enquanto há um banquete, você come farelo. Pela fé, José, próximo do seu filho, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Esse cara é fantástico, meu Deus do céu. Bem como deu ordem a respeito dos seus próprios ossos. Não vou explicar o que é isso aqui, alguns até sabem, mas eu vou dizer uma coisa para você. Pela fé, você consegue ver o amanhã. Deixa eu te dizer, ver o amanhã não é ser um vidente. Fecha o olho, abre aqui uma tela, e aí você fica vendo tudo. Quando José fala do que aconteceria 400 anos depois, e ele fala, quando acontecer isso, eu já vou ter morrido faz tempo.
Quando vocês, naquele dia, Deus levantar o libertador e tirar vocês, não se esqueçam dos meus ossos. Passa lá no meu túmulo, me desenterra, faz lá um bornazinho e leva o meu osso embora, porque eu não quero ficar aqui não, em Egito não. Entender ou saber o futuro não é saber detalhadamente os detalhes de todas as horas do seu dia. Não é isso. É ter uma palavra e confiar nela. Foi isso que aconteceu com José. Verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado de seus pais durante 3 meses, porque viram que era criança formosa, e também não ficaram amedrontados. Sabe o que é isso aqui? Moisés foi ocultado pela fé. O que é ser ocultado? Ser escondido. A fé, um dos nomes que a fé também tem, Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, você lembra? O escudo da... O que é dentro de um campo de guerra um escudo? É um objeto que esconde você. Ataque inimigo. O escudo da fé aqui, ó. Moisés usou o escudo da fé. Por quê? Porque ele foi ocultado da presença daqueles que queriam matá-lo. E depois, verso 24, pela fé, Moisés, quando era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, meu pai, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Somente pela fé você vai ter poder de recusar a oferta do pecado todo dia batendo na porta do seu coração. Porque bate. Para uns é um, para uns é outro diferente, para um é cachaça, para outro é cigarro, para outro é um namorico, para outro é uma pornografia, para outro é um orgulho. Somente pela fé, eu gosto dessa palavra, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que viver os prazeres daqueles que não são povo de Deus. Irmãos, a vida de um cristão verdadeiro passa por muitos sofrimentos, por um monte de coisa. Você vira aqui naquela esquina, tá todo mundo ali no bar bebendo cerveja e dando risada, e você passa com aquela cara de minguado, ridículo, tendo inveja daqueles que estão condenados. Mas é muito burro, né? É burro. Achando que aquilo é alegria e você está passando pela prova. Passar pela prova, diz a Bíblia, passar pela prova porque crê em Deus deve ser o motivo de maior alegria em nossas vidas. E não passar por nada, justamente porque não crê, deve ser o verdadeiro motivo de choro, que daqui a pouco vem o juízo. Vocês podem entender isso, irmãos? 27 é a continuação. Pela fé, Moisés abandonou o Egito e não teve medo da cólera do faraó. Só pela fé que a gente sai do mundo por completo e não tem medo como diz, dos reveses que vêm contra nós. Pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. E aí, aqui, irmãos, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Quando é que uma prostituta, Raabe era uma prostituta, quando é que uma prostituta muda de vida? Pela fé. Ela começa a ter fé. E essa Raabe, a prostituta, está aqui na galeria dos heróis da fé. E está na genealogia de Jesus. Sabe por quê? Porque uma prostituta da cidade de Jericó teve fé. Como que ela teve fé? Quando ela viu os espias dentro de Jericó, sabiam que eles serviam a Deus. Ocultou e guardou eles dentro da casa e deu livramento para eles e disse: quando o exército de Israel chegar, o exército de Deus viu chegar, lembrem-se de mim. Aí Deus já gostou dela lá de cima. Eu gostei dessa mulher, está salva e vou botar na linhagem do meu filho. Cara, uma pessoa não vai mudar de vida pelos bons programas de acolhimento de uma igreja. Ela vai mudar de vida quando ela tiver fé que Deus transforma as vidas das pessoas, como a sua e a minha. Quantos podem entender? Amém?
As muralhas de Jericó ruíram pela fé, irmãos. Tudo aquilo que nos prende. Atravessar o Mar Vermelho, tudo aquilo que nos prende e tudo aquilo que nos é dificultoso para chegar em algum lugar. Como que você vai atravessar? Como que você vai romper? Como que você vai saltar? Pela fé. Esse texto eu amo. Vamos chegar no fim agora. E o que mais lhe direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Irmão, você conhece a história de Gideão? Aqui é chamada Galeria dos Heróis da Fé. Você já viu a vida desses caras? Você conhece a história de Gideão? Não, Gideão lá, não, é os 300 de Gideão. Não, eu não estou falando uma parte, eu estou falando toda. Você viu o que aconteceu com Gideão no final da vida dele? Você viu o que aconteceu com Jefté no final da vida dele? Você viu o que aconteceu com Sansão no final da vida dele? Você viu o que aconteceu com Davi no meio e no final da vida dele? Você lembra? Você viu o que aconteceu com Samuel? Foi rejeitado pelo povo e teve os seus filhos criados em desobediência. Sabe por que o povo pediu um rei? Porque eles não aceitavam que os filhos de Samuel tomassem o seu lugar. Porque os filhos de Samuel eram rebeldes. Samuel era um homem de Deus, mas os filhos deles eram rebeldes. E como é que acontecia a lei sacerdotal? Sai o pai, entra os... Porque é linhagem sacerdotal de Arão. Então o povo falando, cara, esses dois moleques aí vai liderar o povo, eu não aceito. Porque Samuel é um homem de Deus, mas os dois filhos dele não valem nada. Lê lá para você ver. Por isso eles pediram um rei. E por isso Samuel falou, nossa, eles estão rejeitando a mim. Quando ele fala a mim, não é a ele, mas a ele e a descendência dele. Deus fala, não rejeitou você, rejeitou a mim, deixa comigo que nós vamos tratar. Irmão, esses 1, 2, 3, 4 caras aqui da primeira parte da lista, não tiveram vidas assim fantásticas não. Os caras erraram e erraram feio. Jefté no fim da vida sacrificou a vida da própria filha. Uma das histórias mais macabras da Bíblia, vamos dizer assim. Mas eles são chamados heróis da... Porque Deus está observando, irmão, isso aqui agora, essa aqui tem que tomar cuidado, isso aqui tem que crer, isso aqui é para crente que eu vou falar agora. Deus está observando a sua fé. Quando você ouve que Deus está olhando a sua vida, não é que ele está olhando, foi para o trabalho, aí Deus fica esperando dar meio-dia para você almoçar, aí vai almoçar agora, aí dá 1h30, Deus está voltando ao almoço. Não é isso não, irmão, é aniversário dele semana que vem, o Facebook avisou Deus que semana que vem. Não, cara, Deus observa uma coisa na sua vida, o que você e eu chamamos de vida, Deus observa a nossa fé. Vida, no entendimento de Deus, se chama fé. Deus só vê 2 tipos de pessoas, irmãos: os que têm e os que não têm, os que são e os que não são, os que são filhos e os que não são filhos. Diz aqui que esses caras foram heróis da fé. Por que Deus não meteu o pau neles aqui? Eu ia falar de Sansão, mas Sansão não presta. Eu ia falar de Gideão, mas Gideão se tornou idólatra. Ele coloca os caras aqui porque ele observava a fé deles, os quais por meio da fé subjugaram reinos. Sabe o que é subjugar reino? Vencer principados e potestades. Praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada. Isso aqui é uma das coisas mais importantes da sua vida. Somente pela fé você recebe o poder de transformar fraqueza em força. Isso aqui é uma das coisas mais incríveis de toda a palavra de Deus. Porque a grande maioria dos crentes vive chorando que está fraco. Deus fala, cara, você está fraco? É agora que você está na ponta de ficar forte. É agora. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam para a ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram o resgate. Sabe por quê?
porque criam que se continuassem sendo torturados por amor a Deus, obteriam de Deus maior bênção, maior lugar. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Quem? Quem, irmão? Homens de fé. Homens dos quais o mundo... Irmão, peraí. Esses caras aqui são tudo desgraçados. Eu não quero isso aqui, tá doido? Sai fora. Em nome de Jesus, estou fora. Mas a Bíblia diz que esses homens passaram por tudo que eles passaram, porque eles eram cheios de fé. E quando Deus fala sobre eles, diz a respeito deles que eles eram homens tão fantásticos que o mundo não merecia que eles tivessem vivido ali. E aí você quer o diplominha do crente do ano, os melhores da PETA desse ano. Uma vez eu estava num lugar, uma época, no meu passado, que era, estava lá, um lugar, e tinha uma festividade no fim do ano, tipo retiro, e lá tinha os melhores do ano, tinha, inclusive tinha irmão aqui, não está aqui hoje, que ganhou, irmão simpatia, e eu lá assistindo isso, irmão. Você imagina, naquela época eu era ruim, agora eu tô manso. Irmão, eu tô domesticado. Jesus me amansou, mas lá naquela época que eu me converti, cara, caísse um fio de cabelo seu na minha frente, eu arregaçava. Chamaram, que era culto, não sei o que, vigília, retiro de oração. Cheguei lá, era essa patifaria aí. Irmão simpatia. Eu estou falando sério, irmão simpatia do ano. Aí as pessoas aplaudiam, viam o irmão, que simpatia, orava por ele. E eu lá no meio assim, ó, miserável do Satanás. Tem que mais. Deram o prêmio, irmão, do que você imagina. Melhor voz do ano. Eu tô te falando diante de Deus, cara. Mas eu fiquei tão nervoso, eu fiquei tão virado naquilo que eu levantei, já xinguei meio mundo e já saí do retiro. E fui embora. Daqui a pouco a turma ligou pra mim, os pastores, você vai embora. Eu falei, cara, o que é que vocês estão fazendo? E o engraçado, irmão, que a turma delirava. Irmão, eu já fui em retiro de igreja. Ah, não tem medo não. Eu já fui em retiro de igreja que os caras montaram passarela na escola aqui, ó. Essa escola aqui, como é que chama aqui, ó? Essa escola aqui? Aqui que tem ali. Como é que é? Não, creche não. Ali o João Pedro Cardoso. Presídio ali, João Pedro Cardoso. Só tem grade, nunca vi isso. Montaram de mesa de escola, sabe aquelas mesas de escola? Uma passarela, velho. Daqui, era mais daquilo. Concurso Miss Tarará e garoto Nananá, da marca lá da igreja. E Felipe, um monte de crente tocar igualzinho, destilava a música tum, tum, na passarela, não sei o que. E eu assim, ó, rapaz, naquele dia eu juntei um bando de irmãos, nós pulamos o muro do retiro em nome de Jesus e fomos embora. Pulamos, deu um rolo, irmão. Sabe quem que foi brigar com nós? É que os caras não estão aqui. Acho que daquela época só tá aqui comigo a minha irmã, que inclusive ganhou o concurso. E vou falar, e o Clebão, evangelista, que também ganhou, e garoto. E eu assim, ó, eu vou fugir dessa desgraça. Era retiro de crente. No muro da escola, os crentaiados lá, tudo esfregando as meninas. E sabe quem é que os líderes foram xingar? Eu e mais uns 3, 4 que pulamos o muro para fugir de Sodoma e Gomorra. Fala mesmo, cara, não tô nem aí não. Eu me lembro, Jesus. Era bem interessante. Tocando. Agora, da igreja fulano de tal, irmão fulano de tal, e eu
maldito Satanás, não é possível, cara, tem que sumir desse lugar. E nós saímos, irmão. E a turma falou que Deus castigou, né? Porque nós fomos parar no outro retiro de uma outra igreja aí. Deu uma chuva. A Kombi não pegava, né? Quando nós trazendo ela embora. E aí eu fui descer lá para empurrar a Kombi. A Kombi pegou bem na hora que eu tava empurrando. E a roda fez assim, ó. Você imagina. Mas encheu o meu corpo de lã, encheu de barro. Aí a turma falou, ó, você fugiu do retiro. Irmão, eu comeria barro daquele dia até hoje, mas naquele lugar não volto. Feche seus olhos por um instante. Em nome do Senhor Jesus, não seja um ateu. Porque tudo do que eu disse é simplesmente algumas coisas que a fé pode dar acesso a você. Não adianta, irmão, a gente se gabar de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia todo dia. Sabe o que vale isso? Sinceramente, nada. Você não crê. Porque se você tem fé, a fé gera obras. A fé verdadeira gera obras. Então, se você lê alguma coisa sobre finanças, sabe como é que você se movimenta? De acordo. Sobre perdão? De acordo. Sobre amor? De acordo. Porque senão você não crê nada. Você é um incrédulo. E aí a Bíblia diz, não pense tal homem que vai receber de Deus alguma coisa. A gente criou para nós uma fé fragmentada, self-service. A gente crê nisso daqui, que é mais gostosinho. E todas essas coisas que, isso aí eu não creio muito não, então passou, né? Uma firme convicção que tem o poder de mudar a sua vida automaticamente depois de você crer. Se você crê, quem crê que é templo do Espírito Santo? Eu. Por que você reclama de solidão? Deus mora dentro de você, cara. Eu não tenho com quem conversar. Não, você está de brincadeira, né? Como é que você não tem com quem conversar? Mas você não entendeu. É que eu estou falando de gente. Eu aplico essa palavra a mim mesmo. Porque antes que acabe esse dia, eu sei que ela vai voltar todinha para mim para me provar. Porque eu sou um cara que eu leio a Bíblia, eu prego. Você também, né? Canta, prega. E Deus não se admira, e Deus não está nem aí para essas coisas. Deus não me vê como pregador, como líder de igreja, passando. Deus não me vê nenhum. Deus vê se eu creio ou se eu não creio. Porque o homem e a mulher que crê, ele vai ser muito mais usado do que eu que prego e não creio, que canto e não creio, que ensino e não creio. É difícil muitas vezes, eu vou pregar outro sobre amor, e você é conhecido como a pessoa que menos ama. Vou pregar sobre perdão, todo mundo sabe que você não perdoa ninguém. Vou pregar sobre adoração, culto, não venho. Vou pregar sobre presença de Deus, você se... Mas que em nome do Senhor Jesus, você creia no poder do arrependimento agora. Porque, irmão, isso aqui tem que arrepender. Tem que arrepender de ter sido um cristão ateu. A gente age igual os ateus. Os ateus têm problema com a palavra de Deus. Eu não acredito nisso, que a palavra de Deus foi escrita pelos homens. Isso é um dos argumentos do ateísmo. E a gente com a palavra de Deus na mão diz que crê. Basta passar na outra página e você já não crê mais naquilo ali. Você crê naquilo que é conveniente, então você não tem uma fé, você tem uma crença. E qualquer testemunho de Jeová, qualquer seita que entrar aqui, abrir a Bíblia deles na sua frente, é capaz que você vá congregar lá. Porque ainda fé é uma disputa de quem tem uma verdade que é mais verdade que a outra. Então se alguém vier aqui contar para você uma verdade que é mais verdade, parece que mais verdade do que eu falei, então você vai embora. Você não entendeu nada. A verdade é uma vida, é uma pessoa morando dentro de nós, chamada Jesus. Quem encontrou Jesus não precisa encontrar mais ninguém. Ele não precisa encontrar filosofias de homens, ele já está firme na sua fé, que é Jesus. E que Deus nos ajude a todos, irmão, a nos arrependermos e vivermos uma vida de fé e amor. Porque é só assim, e é só isso. E eu poderia continuar lendo aqui tantas outras coisas, mas só isso aqui já dá pano para manga para todos nós.
De tão simples. Ah, o que é fé? Ah, fé é o seguinte, eu tenho fé. Eu vou na igreja, eu canto essa música, e quando cantar aquela música de novo, você vai ver, eu vou até chorar. Eu choro, porque, irmão, é muita emoção. Jesus é lindo demais, gente. Aleluia, Jesus é lindo. Aí você vai falar que, nossa, essa mulher é uma mulher de Deus, porque tudo que ela fala é que Jesus é lindo. Minha Nossa Senhora dos crentes, cara. Onde que a gente arrumou essas coisas? Sabe onde que é medida a sua fé? Você vai ter que perdoar um cara amanhã. E você não vai perdoar, não é só por causa de coração duro, não. É porque você não crê que isso agrada a Deus. A gente não pensa que perdão é uma coisa que agrada a Deus. Irmão, deixa eu falar com você. Perdão não tem nada a ver com o merecimento do outro. O outro não merece. Para com essa história. Deixa eu ver se ele merece. Aí ela vem brincando com você. Ah, desculpa, amiga. Não, cara. Ai. Deixa eu ver se eu perdoo aqui, caramba. Vamos jogar bola aí. É mesmo, né, cara? Deixa as amigas falar. É mesmo. Não. Perdão não tem nada a ver com o merecimento do outro. Ah, deixa eu ver se ele melhorou. Deixa eu ver se ele melhorou para eu perdoar ele. Já avisei. Perdoar tem a ver com o merecimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo merece que você perdoe. Pense assim, e você não vai ter dificuldade para perdoar ninguém.